Olá, nesta aula veremos basicamente como as LLMs funcionam, bem como os principais componentes. É importante enfatizar que essa é uma arquitetura bastante complexa e o foco não é mostrar a intuição passo a passo do seu funcionamento. Nós vamos focar apenas em alguns conceitos principais e ao final você terá acesso a várias referências. Caso queira estudar esse tópico mais profundamente, saiba que as LLMs utilizam a técnica de aprendizado não supervisionado para entender aí a linguagem humana. Essa é uma técnica dentro da área do aprendizado de máquina que ocorre quando não existe uma classe definida. Por exemplo, o algoritmo analisa os dados e toma uma determinada decisão. Um exemplo clássico de aprendizado não supervisionado é a tarefa de agrupamento. O algoritmo recebe os dados e consegue treinar para extrair padrões desses dados. Por exemplo, vamos supor que existe um cenário de um banco e o algoritmo consegue agrupar as pessoas que têm tendência a pagar o empréstimo, as pessoas que tendem a não pagar o empréstimo e assim por diante. O modelo de machine learning é alimentado com um conjunto de dados, ou seja, centenas de bilhões de palavras e frases, para que o treinamento de uma LLM ocorra. São necessários textos do mundo real que alimentam os modelos de aprendizado de máquina. O modelo aprende com esses exemplos sem instruções humanas explícitas, ou seja, toda uma base de dados de texto é enviada para que o algoritmo consiga encontrar padrões. Será feita a extração das informações, criando conexões entre os textos. Com isso, ocorre a aprendizagem de uma determinada linguagem. Como resultado, o modelo captura as relações complexas entre palavras e frases. Para o treinamento de uma LLM, são necessários recursos computacionais significativos para processar os dados. Ou seja, é muito difícil realizar o treinamento de uma nova LLM sem possuir recursos computacionais adequados. Utilizam-se unidades de processamento gráfico, ou seja, GPUs, para lidar com cálculos complexos. As GPUs são hardwares especializados em processamento paralelo, essencial para o treinamento e a operação de LLMs. O uso de GPUs é fundamental, pois acelera o treinamento e a operação dos transformadores. Transformadores são uma técnica utilizada dentro da arquitetura de uma LLM. Nós podemos observar nesta imagem, temos um prompt aqui, ou seja, um texto que é enviado como entrada pelo usuário e que em seguida é enviada para um modelo transformador, ou uma rede neural, aqui embaixo. Com isso, há vários tipos de casos de uso, como, por exemplo, geração de conteúdo, sumarização de textos para extrair a parte mais importante de um texto e tradução entre idiomas. E também temos aí a parte de classificação e chatbots, e assim por diante. Vamos agora analisar um pouco o conceito dos transformadores, ou seja, os transformers. É uma arquitetura de deep learning que transforma ou altera uma sequência de entradas em uma sequência de saída. Este conceito foi apresentado no artigo Attention is All You Need. Atenção é tudo que você precisa. É de autoria de 8 pesquisadores do Google. Essa arquitetura transformer melhora a capacidade dos modelos de aprendizado de máquina ao capturar dependências contextuais em sequências de dados, como por exemplo em uma frase. Essa parte, inclusive, é uma das coisas mais difíceis de modelos de processamento de linguagem neural, pois é necessário entender todo o contexto de uma frase com bilhões de parâmetros. O transformador, ele analisa padrões e nuances complexas na linguagem. Essa figura mostra a arquitetura de um transformador. Temos a camada de entrada, note que são realizados vários processamentos, como por exemplo a normalização. Feed forward indica a estrutura de camadas de uma rede neural. A aplicação de funções de ativação para gerar probabilidades e assim por diante. Não é o objetivo do curso discutir essa arquitetura em detalhes. Isso é apenas para que você entenda que um transformer, em geral, é utilizado em arquiteturas de LLMs. Por exemplo, na pergunta qual é a cor do céu? O modelo identifica a relação entre as palavras cor, céu e azul, para gerar uma resposta como o céu é azul. Esse é um texto bastante curto, e os transformers conseguem entender o contexto de páginas inteiras de texto. É uma rede neural que aprende o contexto bem com o significado das relações sequenciais entre as palavras de uma frase. Aqui temos um exemplo de um texto em francês que é enviado para uma arquitetura do transformer. E temos como sair do texto traduzido para inglês. Existem algumas arquiteturas anteriores às LLMs, como por exemplo as redes neurais recorrentes, que tinham muitas limitações para processar sequências muito longas. Conforme você pode observar, a grande limitação desse tipo de técnica é o processamento de grandes quantidades de texto. Essa técnica é capaz de capturar dependências temporais no texto, mas o desempenho caía muito quando o texto era muito grande. Há também a arquitetura LSTM, que é um tipo específico de rede neural recorrente. Ela permite a preservação das informações importantes por períodos mais longos. Porém, esse tipo de arquitetura ainda enfrenta dificuldades de escalabilidade e eficiência quando o treinamento envolve muitos dados. Para resolver esses problemas, foi criada a arquitetura dos transformers, que supera
supera essas limitações. Ao eliminar a dependência sequencial entre palavras e utilizar mecanismos chamados de atenção, os Transformers capturam as relações entre as partes de uma sequência. Na próxima aula, daremos continuidade. Obrigado e até lá.